Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever, episódio número 28, e é um episódio um pouco diferente, é a segunda vez que eu faço nesse formato, porque não terá um convidado, serei somente eu, Juliano, aqui falando com você, beleza? Então, vou até colocar vou nem precisar colocar meu fone de ouvido, já que eu não vou escutar outras pessoas. E por que eu estou fazendo esse episódio nesse formato, né? Porque de tempos em tempos, algo que eu já havia planejado desde antes de começar o podcast, que eu faria algumas pausas, vamos colocar assim, entre aspas, que é para eu parar e refletir, ver como que foram os episódios anteriores, buscar melhorias, buscar mudanças, entender qual que foi a linha dos convidados, o que que pode melhorar, o que que não pode. Eu acho que isso é muito importante, porque chegar num ponto que a gente faz por fazer, na minha percepção, não é tão interessante. Entrar no modo automático, a gente para pensar e, de repente, lá na frente, passa a não fazer mais sentido aquilo que a gente está fazendo. Então, apesar de estarmos ainda no episódio 28, e esse seu essa segunda pausa, eu não consigo cravar, né? Não consigo falar que vai ser a cada 14, 15 episódios uma pausa. Eu pego muito a questão de datas, né, de calendário. Por exemplo, a primeira pausa que eu fiz foi no final do ano, né, que eu tirei uma semana para não ter episódio, só me engano, foi entre Natal e Ano Novo, acho que foi assim. Eu não lembro exatamente o dia. E em um desses intervalos, né, um desses dias que não teve, eu fiz essa live sozinho para falar de algumas mudanças que teriam, tá? E eu lembro que em época, uma mudança que teve foi ter 2 episódios por semana aqui do Pode Ler e Escrever. E é justamente esse ponto que eu queria começar a falar, porque aí entra num ponto de retrospectiva, né? Tanto dessa mudança quanto quem veio no podcast até então. E aí, como eu até falo para os convidados nos bastidores, né? Eu vou. Não, filho, eu estou gravando, tá? Não vem não. Eu olho assim, às vezes, para baixo para anotar, porque né, eu faço os cortes e tudo, que é o outro ponto que eu vou falar aqui também sobre os cortes do podcast, como que vai ser. Então, às vezes eu vou abaixar, vou anotar, vai parar um pouquinho, mas como eu estou sozinho, não tem essa dinâmica do outro envolvido, né, do outro convidado. Então, beleza. Aí, o que acontece? Então, vamos falar desses 2 episódios por semana e da retrospectiva, mas antes eu quero dar aquele recado de sempre, né? Falar do nosso patrocinador. Vou até colocar aqui o maior aqui na tela, o banner do Clube de Autores. Para quem não conhece, o Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. Já publicou mais de 75 mil livros ao longo de toda a sua jornada. E o Clube de Autores pode te ajudar bastante, principalmente para quem deseja realizar o sonho do livro físico em mãos publicado. Então, se você não tem, às vezes, uma editora, não sabe como fazer isso de uma forma 100% autônoma, né, autopublicação, você consegue, dentro da plataforma do Clube de Autores, você segue o passo a passo, você define o formato do seu livro, qual que é o tipo do papel, você sobe as artes da sua capa e você decide quantas cópias você quer ter do seu livro também. Então, você consegue publicar dessa forma e o Clube de Autores, além da própria loja, disponibiliza o livro em várias lojas parceiras também. Então, uma alternativa extremamente prática, bem legal para quem quer realizar esse sonho, tá? Então, tem o QR Code aqui na tela e também o link na descrição para quem quiser saber mais, é só acessar, combinado? Então, deixa eu voltar o outro banner aqui. Opa, Pedro já participou com a gente, obrigado, tá? Obrigado pela mensagem. E, né, eu sei que às vezes o horário ao vivo não dá para todo mundo participar, mas é isso, a live fica gravada para assistir ou ouvir depois de uma forma tranquila. Pedro, tamo junto, tá? Então, vamos para né, a gente fez essa pequena introdução, mas vamos para o primeiro. Eu vou, né, chamar isso aqui de retrospectiva, porque eu gosto. Que é o primeiro passo que eu faço, né? Que é analisar quem veio no podcast, né? Quem que esteve aqui comigo, né? Estou aqui no meu celular aberto aqui, que eu faço uma agenda extremamente organizada, né? Quem que está aqui. E a gente começou o ano no episódio 13, lá em 4 de janeiro, com a Thaís Peçanha.
que ela, inclusive, ela é publicada pelo Clube de Autores, com livro sobre rodas. Inclusive, eu recebi, né, a newsletter do Clube de Autores e estava entre os mais vendidos, né? Não lembro se é na última semana, no último mês, mas apareceu lá como destaque, top 10, achei bem legal. Aí depois, dia 6 de janeiro, conversamos com a Ana Andrade, ela que sempre participa aqui da live também. Aí depois passamos ainda em janeiro pelo Fábio Brusti, pela Bruna Maila, pela Marina Feijó, Genevieve, Luiz Felipe Sá e Renata Demburgurski. Então, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente teve 8 participantes, né? 2 por semana, 4 semanas no mês, dá 8. Geralmente vai ser certinho nesse sentido. E um dado interessante que, diferentemente do ano passado, que eu conversei com muitos produtores de conteúdo, entusiastas de leitura e escritores também, inclusive com dono de editora também teve ano passado. Esse ano, em janeiro, eu foquei mais em escritores. Tanto é que todos dão 7, menos a Bruna Maila, todos são escritores. Então, escritores e trabalham como a Genevieve, como o Fábio, o Felipe também trabalham com outros serviços, né, editoriais, além de escrever livros mesmo. E isso é um dado bem legal, porque um dos objetivos também do podcast era conversar com mais escritores, né? Eu ficar por dentro, entender de processos criativos. E o podcast tem muito esse viés de ensinar. Então, quando eu estou conversando e disponibilizando essa conversa, que eu tenho com os escritores, quando eu falo de processos criativos, estratégia de lançamento, quem está escutando pode absorver esse conteúdo. Oi, Ana, boa noite, boa noite. Live comigo mesmo. E igual eu falei com quem? Foi com a Marina que comentou. É tipo o Chaves vendendo comida para ele mesmo, né? Ele atende de um lado e ele responde do outro. É mais ou menos assim. Estavam as publicações do Pode Ler e Escrever. Então, bom que você chegou agora, bem no comecinho. Acabei de falar seu nome por sinal, que eu estava fazendo uma retrospectiva das pessoas que participaram do Pode Ler e Escrever esse ano. Aí a gente entra em fevereiro. Em fevereiro teve um ponto bem interessante. O Romário apareceu aqui, tadinho. Ele tá carente. Ele tá carente agora, ele não costumava ficar nas lives, não. Ele apareceu miando aqui. Aí em fevereiro deu um ponto bem legal, porque eu criei o Instagram, o Twitter do Pode Ler e Escrever, e eu comecei a fazer alguns contatos por lá em janeiro, e em fevereiro vieram os primeiros convidados que eu trouxe do Twitter, que o contato foi no Twitter. Então a gente teve o Jean Gabriel, a gente teve o Ogan, o Marcelo Neves, o Pedro Perry, que acabou de passar por aqui, Pedro Balciunas, Mark Miller, Leblon Carter, que foi o último, e eu, agora fechando o mês de fevereiro. Então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente também teve 8 participantes, e desses, o Jean, o Gan, o Marcelo, esses 3 vieram diretamente do Twitter. Aí no mês passado também a Marina veio pelo Twitter, a Genevieve eu não lembro, eu converso com ela pelos dois, foi pelo Twitter no começo e agora a gente conversa pelo Instagram. E aí foi interessante também porque eu segui a linha de conversar com escritores e tem sido mais ou menos essa lógica. Não está fechado só com escritores, porque a ideia é conversar com o mercado editorial de uma forma geral. Inclusive, para o mês de março, eu estou com a agenda quase toda fechada, mas pelo menos 2 pessoas trabalham, não são somente escritores, então trabalham no meio editorial também, porque dá para dar um complemento bem interessante nesse sentido. Então, essa foi, né, a retrospectiva. E uma das coisas que eu mais gostei, e aí vai entrar para o segundo ponto, que é a primeira mudança que o Pode Ler e Escrever vai ter em relação ao que teve até então. Conversar com 2 pessoas por semana é ótimo, é maravilhoso. Se eu pudesse, e eu falo o poder numa questão muito de tempo, eu teria episódios todos os dias, tranquilamente teria episódios todos os dias. E essa mudança que eu vou falar é um caminho para chegar nesse ponto. Eu acho que 5 episódios por semana é muito pesado, até por conta de outras atividades que eu tenho.
Pois é, Ana. Eita mesmo. Se eu pudesse conversar com todo mundo, porque tranquilamente eu posso ficar trocando ideia, chamando, convidando, fazendo todo o processo.